E vem conferir a crítica do filme Planeta dos Macacos, A Origem. E em 2011 estava chegando nos cinemas o começo de uma nova franquia de O Planeta dos Macacos. Afinal, Os Planetas dos Macacos sempre fez sucesso desde o seu primeiro filme lá atrás, tentou ter alguns recomeços, e aí em 2011 essa franquia voltou com uma nova roupagem, com uma nova leitura e com uma nova ideia de como eles iriam tratar esse universo como um todo. Depois de ter esses 3 filmes, porque teve O Planeta dos Macacos, A Origem, aí depois teve o Confronto, A Guerra, e agora, em 2024, vai chegar um novo filme. E por causa disso, eu resolvi trazer a crítica de todos os filmes do canal, começando com esse A Origem. Bom, pra quem não lembra, Planeta dos Macacos, A Origem, ele foi um filme muito importante pro cinema. E não porque ele era um recomeço de uma franquia grande do cinema como um todo, como é Planeta dos Macacos. Ele foi muito importante, principalmente por causa da ideia, da tecnologia de captura de movimento. E não que não existisse antes. Obviamente já existia antes. O próprio ator que faz o Caesar, que é o Andy Serkis, ele já era conhecido muito por fazer a captura do Gollum em O Senhor dos Anéis. Mas o conceito de como a tecnologia era usada, a evolução que teve tecnológica, por exemplo, de um Gollum pra cá, é gigantesco. Porque na época do Gollum, eles tinham que fazer praticamente a captura de movimento num lugar e depois transportar pro filme. Aqui em Planeta dos Macacos, eles conseguiram inserir isso dentro da cena como um todo. E foi tão impactante, foi tão bem feito, e fez com que, por exemplo, o Caesar, a gente lembra muito do Caesar, mas tantos outros personagens foram feitos em captura de movimento, que acabou fazendo com que até gerasse um questionamento, que é, será que captura de movimento não devia, de certa forma, ser recompensada, ser lembrada no Oscar? Essa discussão se mantém até hoje, e ela começou muito forte depois de Planeta dos Macacos, porque ficou tão bem feito, tão realista, que as pessoas pensaram, eles também estão atuando, esses atores estão atuando mais do que as outras pessoas, mais do que muitos atores sem captura de movimento dentro do próprio filme. Você sente mais a emoção daquela criatura que não está viva ali na sua frente. Então, a partir daí, muita gente ficou questionando, será que a captura de movimento não devia estar no Oscar? Para mostrar o quão bem feito, o quão realista essa captura de movimento foi feito. E a partir daí, todo filme que usou essa tecnologia usou algo parecido com o que Planeta dos Macacos usou. E para mostrar o quanto a tecnologia é boa, esse filme é de 2011. Eu tô fazendo a crítica em 2024. Eu revi o filme agora e revendo o filme, ela continua excelente. E quando você vê os próximos filmes, você vê a evolução total dos personagens e da captura de movimento. Então, esse filme não envelheceu nada e a partir daí ele só melhorou. E essa parte da tecnologia realmente é incrível, é impecável, dá emoção pro Caesar, faz com que a gente realmente sinta realmente uma empatia pelo personagem. A gente já sentiria por ele ser um animal e a partir daí a gente criar uma relação mais forte com eles, mas com tudo isso que aconteceu, acabou ficando mais real possível. Uma coisa que eu tinha muito medo, saindo um pouco da parte da tecnologia e entrando um pouco na parte da história do enredo do filme, uma coisa que eu tinha muito medo era o filme chamar A Origem. E por que eu tinha medo disso? Porque muitos filmes gostam de se explicar muito, e Hollywood principalmente adora isso. Quando a Hollywood pega um filme, vai fazer um prequel envolvendo um grande universo, ou vai pegar uma história que já é conhecida e vai tentar recontar ela, é sempre padrão, na verdade. Hollywood quer explicar tudo. Eles não conseguem fazer com que as coisas simplesmente fluam naturalmente. Não, para tudo parece que tem que ter uma explicação. E isso me gerou muito medo quando eu fui assistir Planeta dos Macacos, A Origem. Eu pensei, será que eles vão querer ficar explicando um ponto por ponto de por que os macacos falam, por que os macacos vão fazer isso ou aquilo? Eu achei que o filme poderia ficar ruim, porque muita explicação pode acabar dando errado e gerar até incoerências com a franquia como um todo. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, essa franquia realmente tentam explicar, dão uma origem porque os macacos falam, como que eles criam esses seus próprios ideais, mas não é algo do acaso. Realmente eles conseguem construir de uma maneira muito coerente ao longo do filme todo, misturando várias temáticas interessantes, impactantes e importantes de ser discutido até hoje em dia, como por exemplo, maltrato aos animais ou como usam animais como cobaias de teste. Todo o começo do filme, a construção de como isso é feito nesse filme é fantástico. E é até surpreendente isso ser feito em Hollywood, porque Hollywood normalmente também tenta apressar muito o filme, quer que o filme fique muito comercial. E no Planeta dos Macacos eles obviamente gostariam que corresse para ter os macacos tendo uma guerra contra os humanos. Aqui não.
Toda a introdução do filme, e isso é quase a metade dele, ele foca muito em vamos introduzir o Caesar, vamos introduzir como que funciona essa parte de usar produtos em animais, como tiram ele da floresta e como colocam ele aqui. Também vão tratar muito o conceito do Alzheimer, que é muito interessante como eles tratam tudo isso. Então esse começo de filme, esse primeiro bloco de introdução, de apresentação de como isso é ruim, como isso realmente faz com que a gente às vezes não pense no animal como deveria pensar, é muito interessante. O roteiro é muito inteligente nisso, porque ao mesmo tempo que ele está te mostrando a origem do Caesar e a origem dos macacos inteligentes, ele está te passando uma mensagem forte e poderosa. Faz com que a gente se conecte com ele. A gente conhece o Caesar desde que ele é um bebezinho macaco. Então a partir daí o filme vai se desenvolvendo. E depois que ele apresenta perfeitamente isso, e a gente já tá ligado com o personagem do Caesar, a gente vai pro bloco de desenvolvimento dele. A construção de personagem, que é um pouco mais acelerado do que eu gostaria que fosse, mas mesmo assim é muito bem feito. A gente percebe como ele sai de um macaco para um líder que ele vai ser nos próximos filmes. Esse filme trabalha muito bem isso. E no final tem a sequência de ação que também é boa, também é bem feita, também é fluida, mas o filme é tão incrível em todo o resto que pra mim esse final ele nem me impacta tanto. E aí no final ele tem ganchos para continuações. O filme ele trabalha muito bem o Caesar, e o Caesar é muito bem atuado pelo Andy Serkis. E como constrói um personagem de um macaco de laboratório para alguém que passa a ser praticamente um humano, a voltar para sua linguagem natural da floresta, é muito interessante toda a construção de personagem. Eu não sou o maior fã do mundo de alguns arcos de alguns personagens. Eu não gosto tanto do personagem do James Franco no filme, porque eu não sou o maior fã da atuação do James Franco. Eu também não gosto muito do líder da empresa desse filme, porque o filme pensa tanto em alguns detalhes pequenininhos que colocar alguns líderes genéricos me incomodam um pouco. E aqui pra mim poderiam pensar até em personagens mais interessantes para os humanos, porque os personagens humanos desse filme não são terríveis, não estragam o filme, na verdade a maioria é bom, mas alguns têm uns arcos que eu acho que poderiam ser melhor trabalhados, assim como os macacos foram. E pra mim o resto do filme funciona bem. Tem uma ótima trilha sonora, tem ótimos personagens envolvendo os macacos, tem ótimos arcos do personagem principal e tem uma mensagem forte e poderosa. Realmente é um filme incrível que pra mim continua sendo talvez um dos melhores da trilogia que saiu até agora e um dos melhores da franquia Planeta dos Macacos como um todo. Concluindo, Planeta dos Macacos: A Origem, ele é um filme incrível na narrativa, na mensagem e na parte técnica. É um filme que envelhece muito pouco e com certeza vale seu tempo. Por isso que eu fecho o filme O Planeta dos Macacos: A Origem com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de O Planeta dos Macacos: A Origem? Você gosta ou você não gosta? Que notas daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.